Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa disciplina, Administração Pública Brasileira. E, para tanto, vamos continuar o movimento que nós estamos fazendo, que é explorar o texto. Vamos continuar explorando o caderno didático. Unidade 2, reformas administrativas e programas de desburocratização. Você já sabe, eu sou gago, tem palavra que o gago sofre para pronunciá-la, então tem algumas palavras que vocês vão morrer de rir. Base legal da administração pública brasileira. Qual é a base legal? O que sustenta a administração pública brasileira? A administração pública brasileira. No Brasil, a questão da administração pública passa a ter destaque a partir do primeiro governo Vargas, ocorrido em 30 e 45. Em sequência, vários outros procedimentos foram adotados nos diferentes governos, culminando com a Constituição de 88, que passa a ordenar de maneira mais objetiva essas questões. Além disso, é importante destacar as reformas que o Estado brasileiro implementou após a Constituição, no sentido de definir o ordenamento legal para o Estado. Por meio do Decreto-Lei número 579, de 30 de julho de 38, o governo federal instituiu o Departamento Administrativo de Serviço Público, diretamente subordinado ao presidente da República. Nesta época, o presidente da República era Getúlio Vargas. No departamento surgiu uma elite técnica responsável pela reestruturação de todo o funcionalismo público federal e que tentou promover mudanças no trabalho, principalmente na forma de ingresso, carreira e organização das repartições públicas, centralizando decisões. É importante que você saiba que, coerente com os princípios do Estado Novo, da AESP, via uma incompatibilidade entre a racionalidade da administração e a irracionalidade da política. Pretendia, assim, estabelecer uma maior integração entre os diversos setores da administração pública e promover a seleção e o aperfeiçoamento do pessoal administrativo, por meio da adoção do sistema de mérito, o único capaz de diminuir as injunções dos interesses privados e políticos partidários na ocupação dos empregos públicos. O da ESP desempenhou um importante papel na organização administrativa do Brasil. O da ESP foi extinto pelo decreto 93.211, de 3 de setembro de 86, que criou a Secretaria de Administração Pública da Presidência da República. O decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 67, dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências. Esta lei vigora até os dias de hoje, sendo atualizada conforme as necessidades por meio de decretos. Além da ESP e do decreto 200 de 67, temos também nossa Constituição como instrumento fundamental na composição da legalidade da administração brasileira. A Constituição de 88 e a Emenda Constitucional 19 de 1988, o novo marco legal da administração pública do Brasil é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nós, representando o povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, Constituição da República Federal do Brasil. Esse é o preâmbulo da Constituição de 88. A Constituição deve regular e pacificar os conflitos e os interesses de grupos que integram uma sociedade. Para isso, estabelece regras que tratam desde os direitos fundamentais do cidadão até a organização dos poderes,
defesa do Estado e da democracia, ordem econômica e social. Com a contribuição das informações sobre o DASP, o Decreto 200 de 67 e a Constituição de 88, podemos entender que o contexto principal do marco legal histórico da administração pública brasileira está contemplado, destacando a importância de acompanhamento para que haja interesse nas seguidas emendas que esse processo legal exposto. Reformas administrativas e programas de desburocratização. O objetivo da reforma da administração pública de 95 foi contribuir para a formação do Brasil de um aparelho de Estado forte e eficiente. Ela compreende três dimensões: a dimensão institucional legal, voltada para a descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado por meio da criação de novos formatos organizacionais, como as agências executivas, regulatórias e as organizacionais e as organizações sociais. A dimensão gestão, definida pela maior autonomia e pela introdução de três novas formas de responsabilização dos gestores: a administração por resultados, a competição administrativa por excelência e o controle social. Em substituição parcial dos regulamentos rígidos, da subversão e da autoria que caracterizam a administração burocrática. A dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar da desconfiança generalizada que caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, ainda que limitada, própria da administração gerencial. Um dos princípios fundamentais da reforma de 95 é o de que o Estado, embora conservando-se e, se possível, ampliando sua ação na área social, só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivas de Estado, que envolve o emprego do poder de Estado ou que aplique seus recursos. Há três formas gerenciais de controle: controle social, controle de resultados e competição administrativa. Devem ser aplicadas tanto às agências quanto às organizações sociais. A reforma da administração pública de 95, 98 não subestimou os elementos patrimonialistas e clientelistas ainda existentes em um Estado como o brasileiro, mas ao invés de continuar se preocupando exclusivamente com eles, como fazia a reforma burocrática desde que foi iniciada nos anos 30, avançou na direção de uma administração mais autônoma e mais responsabilizada perante a sociedade. Seu pressuposto é de que a melhor forma de lutar contra o clientelismo e outras formas de captura do Estado é dar um passo adiante e tornar o seu Estado mais eficiente e mais moderno. O contexto da reforma administrativa no Brasil. As proposições de reforma gerencial no Brasil é um tema que vem sendo desenvolvido nas últimas décadas, na tentativa de encontrar as melhores possibilidades e proposições na gerência da questão pública. Muitos estudos e vários diagnósticos foram realizados, o que originou um conjunto significativo de proposições. Destacamos a reforma gerencial do Estado brasileiro, implantada no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, tendo como responsável Luiz Carlos Presser Pereira, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. É importante descrever as rápidas mudanças que o mundo vem passando, tanto na economia como nas questões sociais, o que tem desafiado governos a adotar proposições que possam prever demandas sociais em função disso. Alguns modelos adotados em vários países podem até ser copiados ou adaptados, mas isso não garante que tais procedimentos possam servir para todos. É importante destacar a necessidade de cada país formular suas políticas e de criar as condições para sua aplicabilidade. Matias Pereira, que o marco referencial da nova administração pública é estimular os servidores públicos, um compromisso com a estruturação de uma sociedade mais preparada para atender às crescentes demandas dessa mesma sociedade, num contexto de fortes mudanças. Nesse esforço, devemos procurar rever a forma de prestação de serviço ao público, buscando maior eficiência, eficácia e efetividade.
para mudar o comportamento da cultura das organizações públicas. Tendo o cidadão como foco, precisamos exigir profunda revisão dos modelos organizacionais existentes. A contemporânea teoria das organizações tem colocado em xeque a capacidade da teoria weberiana de produzir eficiência. Todavia, apresenta a situação das organizações patrimoniais se disfarçarem em burocracias weberianas, confirmando sua tese de que a burocracia está em escassez de oferta. Por sua vez, enfatiza que a burocracia por si mesma tem merecido menos atenção do que deveria. A questão da eficiência pura deve ser revisitada. A estrutura política deve estar apta a promover o equilíbrio entre os interesses que informam a vida e a organização dos diversos grupos sociais que, embora possuam diferentes níveis de recursos e motivações, devem ser atendidos equitativamente. Weber indicou que o objetivo da burocracia é alcançar os fins do Estado, ou seja, a efetividade. É claro que atingir os fins esperados a qualquer preço levará fatalmente à ineficiência, contudo, privilegiará o preço em detrimento dos fins esperados. Certamente também conduzirá à ineficiência. A questão da ineficiência pura deve ser revista para que, conforme indicou Weber, isso proporcionaria melhores condições de burocracia alcançar os fins do Estado, ou seja, a efetividade. Pessoal, muito obrigado. Estamos finalizando hoje a nossa segunda unidade. Muito obrigado. Até a próxima unidade.